Olá, seja muito bem-vindo ao Escritório Previdenciário Autogerenciável. Aqui você aprende a ter um escritório autogerenciável e a prospectar cliente todos os dias aí no seu escritório. Meu nome é Fred Pataro e nesse vídeo eu vou te mostrar 10 perguntas que não podem faltar na hora de contratar, seja estagiário ou advogado aí no seu escritório. Vem comigo. Ó, antes de te mostrar essas perguntas, inclusive que vai fazer parte de uma consultoria que eu vou dar para a Aline, que já está aqui comigo, eu vou te falar o seguinte: na hora de contratar, presta muita atenção, principalmente na questão da cultura, tá? Na cultura que você quer ali para o seu escritório. Que tipo de ambiente você espera para o seu escritório? Isso é muito importante. Não vou dizer que existe certo ou errado na questão do ambiente, mas é importante que você entregue, que você pesquise, que você busque aquilo que você entende como certo. Afinal de contas, o escritório é seu, né? Então, precisa haver uma cultura alinhada ali entre o que você entende como certo e o que a pessoa entende como certo, a pessoa que está ali sendo contratada. Eu já tive casos no meu escritório, e a doutora Aline, inclusive, eu já mostrei para ela sobre isso. Eu já passei por casos no escritório que, na hora da gente mostrar o código de cultura para essa pessoa, a pessoa acabou desistindo, sabe? Porque não é que ela entende como certo ou errado a nossa também. É porque realmente ela achou que ali não seria um lugar para ela, a pessoa mais centrada, não gosta de trabalhar no meio de um monte de gente. E o nosso escritório tem um trabalho com ilha, né? Onde vários advogados trabalham juntos num só local. Então, tudo isso assustou ela um pouco, essa pessoa, né? Que acabou preferindo não continuar, né, no processo seletivo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje 10 perguntas, tá bom? Então, a doutora Aline vai me permitir gravar isso também, porque na consultoria é exatamente o que a doutora Aline está fazendo, ela está contratando pessoas para poder atuar lá no escritório dela. No caso da doutora Aline, são estagiários, né, doutora? São estagiários que vão atuar lá no escritório dela. Mas vai servir essas perguntas que eu vou mostrar para vocês aqui, vão servir para qualquer situação. Vou falar com vocês um motivo também, né? Porque para você entrevistar, para você contratar advogados, precisa focar em perguntas não só que foquem, que aborde competência técnica, né? Eu falei com vocês, precisa abordar também a parte comportamental também. Ela é muito importante, talvez até um pouco mais importante do que a técnica. Na minha modesta opinião, a parte comportamental ela é bem mais complexa de ser ensinada do que a parte técnica, tá bom? Então, primeira pergunta, já de cara para você aí, doutora Aline, o que você vai perguntar para esses candidatos? Só para contextualizar vocês também, já está no processo seletivo presencial, né? A partir dessa semana que vem agora, ela vai encontrar com essas pessoas, são 10 pessoas, e aí fazer esse processo seletivo. Primeira pergunta, você vai perguntar para eles por que você escolheu a advocacia previdenciária. Por quê? Você vai precisar avaliar a paixão, o comprometimento do candidato com a nossa área de atuação, né? Entender ali as motivações daquela pessoa, porque às vezes é algo que a gente quer, né? A gente quer e não necessariamente o que a pessoa está buscando. Então, doutora, fixa nisso, tá bom? Pergunta por que você escolheu a advocacia previdenciária. Depois nós vamos para um segundo ponto. Você vai virar e vai fazer o seguinte, você vai perguntar, você vai falar com ela assim, ó, descreva uma situação desafiadora que você já enfrentou na sua carreira e como que você fez para superar isso. Essa pergunta ela é fantástica. Para que a gente utiliza esse tipo não é bem uma pergunta, né? Porque a gente pede para a pessoa descrever uma situação desafiadora, não necessariamente como previdenciarista. Às vezes você está contratando ali um estagiário, mas que pode ter trabalhado em algum local, que pode ter tido alguma situação desafiadora na própria vida lá, e você vai perguntar para ela, você vai pedir para ela descrever como que ela enfrentou essa situação. Tá? Para quê? Para você compreender a capacidade de resolução de problemas ali. E aí, como que ela vai lidar com a situação de pressão? Você consegue ver isso na própria resposta dessa pessoa, tá bom? Então, também é uma pergunta que não pode faltar, não é bem uma pergunta. Você vai pedir para descrever uma situação em que a pessoa superou, né? A pessoa enfrentou e como ela fez para superar aquela situação, tá bom?
Então, a outra pergunta, a terceira pergunta, tá? Vamos já para o terceiro ponto aqui. Então, a terceira pergunta, pessoal, doutora Aline, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para essa pessoa, como você se mantém atualizado ou atualizada com as constantes mudanças na legislação? Por exemplo, como que você faria para se manter atualizado com essas mudanças? Porque a gente sabe que a legislação, ela muda muito, ela muda o tempo todo. Então, é importante, né, pessoal, verificar também o comprometimento dos candidatos ali com o aprendizado contínuo, né, com a capacidade, inclusive, de se adaptar a essas mudanças. No nosso escritório, aí até falando, e serve para você também, mas como você já é aluna, você já me viu falar sobre isso também. No nosso escritório, a gente tem um dos nossos valores é o autodesenvolvimento. Por quê, pessoal? O autodesenvolvimento é um dos motivos da gente, inclusive, promover pessoas lá dentro do escritório. O autodesenvolvimento é o que você faz depois do escritório, né? Para você aprender mais, para você entregar mais. Depois que você está no escritório, você vai buscar cursos de aperfeiçoamento. Inclusive, a gente ajuda, a gente banca, né, dependendo do curso, para a gente também poder fazer parte disso, porque é interesse nosso. E aí, doutora, na quarta pergunta, você pode fazer o seguinte, principalmente se for advogado, tá bom? Você pode nos dar um exemplo de como você lidou com um cliente difícil ou uma situação adversa com algum cliente? Pede, para quê? Para avaliar uma habilidade essencial também, que é uma habilidade de comunicação e como ela gerencia, né, esses relacionamentos com os clientes. Isso é fundamental para você visualizar ali naquela outra parte. Então, repetindo, você pode nos dar um exemplo de como você lidou com um cliente difícil ou uma situação adversa com algum cliente na sua carreira? Essa é uma pergunta bacana, tá bom? Na quinta pergunta, você vai fazer o seguinte: como você aborda a ética no trabalho jurídico? Pergunta para a pessoa. Para quê? Para entender se essa pessoa tem um senso de integridade e ética profissional forte. Deixa eu responder de forma livre, deixa a pessoa bem à vontade, mas pergunta, tá bom? Uma sexta pergunta, pessoal, não pode faltar também, principalmente no caso de contratação de advogados. Qual foi o caso mais complexo que você já trabalhou e qual foi o resultado? Para que isso? Claro, se a pessoa não tiver trabalhado, você vai pular essa, você não vai falar essa sexta pergunta, tá bom? Mas caso você esteja contratando um advogado, principalmente que já atuou em outros escritórios, para quê? Você avaliar a experiência, conhecimento técnico ali, habilidade para lidar com casos mais complexos, no caso do direito previdenciário, né, principalmente para quem lida com aposentadoria especial, aposentadorias urbanas, né, que tem algumas características mais específicas, é importante você saber a experiência. Continuando, doutora, como você trabalha em equipe? Pode me dar um exemplo? Você vai pedir para a pessoa, como que você consegue trabalhar em equipe? Me dá um exemplo. Para quê? Qual é o motivo de você fazer essa pergunta? Compreender a capacidade de colaboração, compreender se essa pessoa tem condição de trabalhar em equipe, porque, principalmente no nosso modelo de escritório, pessoal, é essencial o trabalho em equipe, tá? Eu prego aqui a advocacia híbrida, uma advocacia livre, que te dê liberdade de tempo, liberdade geográfica. Então, uma pergunta que a gente não deixa faltar é essa, tá bom? A gente precisa desse senso de coletividade, todo mundo que trabalha no nosso escritório. Oitava pergunta, então, como você gerencia prazos e prioridades múltiplas? Porque a gente precisa avaliar a organização e gerenciamento de tempo, que é um dos maiores problemas, pessoal, que a gente tem hoje. Gerenciamento de tempo. As pessoas querem fazer muita coisa ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada. Essa pergunta, então, ela não pode faltar também. Nona pergunta, como você lida com feedbacks, sejam positivos ou negativos? A gente precisa, doutora, perguntar isso, porque a gente tem que avaliar a capacidade de autoavaliação dos nossos candidatos. Crescimento profissional, resiliência, tudo isso é importantíssimo para que o seu escritório tenha um resultado legal e para que essa pessoa também tenha um resultado legal na carreira profissional dela. Então, a gente precisa avaliar isso também. E, por fim, eu pergunto principalmente para advogados que vêm de outros escritórios, principalmente previdenciário, qual a sua visão sobre o futuro da advocacia previdenciária e como você se vê contribuindo para isso? Por quê? Às vezes até uma pergunta um pouco confusa para o candidato, mas eu quero entender a visão de futuro dele. Como ele planeja se adaptar, como ele planeja contribuir
para as evoluções do direito previdenciário, participando de congressos, contribuir, por exemplo, fazendo ali algumas atividades no dia a dia. No nosso caso, lá, a gente faz muitas palestras, a gente participa muito quando teve a reforma da Previdência, a gente deu palestra no estado inteiro. Eu gosto de ver se a pessoa tem essa proatividade, sabe? Então, eu acho uma pergunta interessante também. Então, todas essas perguntas, pessoal, todas essas perguntas ajudam a avaliar não só a competência técnica, né, mas aspectos como ética, capacidade de comunicação, trabalho em equipe e, principalmente, que não pode deixar de faltar, a doutora Aline, que me acompanha há mais tempo, sabe muito bem disso, alinhamento com a cultura do escritório. Essencial. Não negocie com o código de cultura do seu escritório. Espero ter ajudado. Se você ainda não me segue, passe a me seguir aqui no canal, também no Instagram, no @Fred Pataro. Clica no sininho para você receber mais conteúdos como esse, que pode fazer toda a diferença aí no seu escritório, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.